odontologia legal ela é uma área de atuação do cirurgião dentista, é um campo bem amplo da odontologia em si, e nessa relação da odontologia com o direito, né? E até a odontologia com as ciências forenses. Então as pessoas muitas vezes têm essa impressão ruim ou falsa, né, de que a odontologia legal seria só a parte de legislação. A legislação é uma parte da odontologia legal. Então você trabalha com legislação aplicada ao exercício profissional, a montagem de um consultório, a contratação de funcionários, que é a parte que muitas vezes a gente chama ali de, dentro da odontologia legal, de deontologia e disseologia, que é o estudo dos deveres e o estudo dos direitos. Mas tem também a parte da odontologia legal pericial, é uma parte, vamos dizer, mais prática, que aí a gente trabalha com identificação humana, com processos que envolvam danos odontológicos, com questões relacionadas à lesão corporal, reconstrução facial forense, métodos de investigação por DNA, local de crime, uma série de outras situações que o cirurgião dentista pode colaborar ou até ser a peça fundamental nesse trabalho. Hoje ela ainda é pouco conhecida. Eu digo assim, na estrutura policial e na estrutura pericial, ela é até bem conhecida. Mas se a gente for pensar, muitas instituições de ensino têm uma condição muito teórica da disciplina, muito focada apenas no aspecto legal do exercício da atividade odontológica. Não que isso seja errado, não existe erro nessa condição, mas que acaba deixando de demonstrar para o aluno e futuro cirurgião dentista todo o potencial da área. E para a população, aí muito menos conhecida mesmo. Com certeza. Por exemplo, se a gente falar um dos campos mais conhecidos da odontologia legal é a identificação humana. A odontologia, assim como o DNA e assim como a impressão digital, eles são denominados métodos primários de identificação humana. O que significa ser um método primário de identificação humana? Internacionalmente, a Interpol coloca que cada um desses métodos primários, se você tiver a solução do caso com base em um deles, o caso está resolvido. Então imagine que você tem um corpo que foi encontrado e que precisa ser identificado, que não esteja conservada mais a impressão digital, por questão de decomposição, ação de fogo, né, ou qualquer outra situação. Se a metodologia de escolha for a odontológica, você precisa ter uma documentação odontológica e fazer um exame comparativo. Se eu resolvi o caso fazendo o exame odontológico, eu não preciso coletar material genético, saliva, sangue ou outras estruturas, tanto do corpo quanto de familiares, para fazer esse exame para gerar identificação. Então, numa questão de identificação, a odontologia ela pode ser primordial para, por meio do seu exame, estabelecer identificação positiva e colocar um fim àquele luto daquela família e poder transcorrer todo um processo legal ali, e social também, né, na questão dos ritos funerários, o atestado de óbito, se houver seguros ou outros direitos e benefícios envolvidos, a partir dali pode-se começar esse andamento. Existe, assim, só que a gente tem que olhar isso com cuidado, né? Primeiro, pela sistemática que acontece. Uma marca de mordida num corpo, ela pode perder muita da sua informação com o passar do tempo. Então imagine, a gente tem muita marca de mordida em vítimas de crimes sexuais, né, de agressões sexuais. E aí quando essa pessoa vai a um instituto médico legal para passar por um exame ali, um exame de lesão corporal, um exame de corpo de delito, o que acaba acontecendo? O foco acaba sendo na agressão sexual em si. E não se dá tanta atenção a outros vestígios acessórios como poderia ser uma marca de mordida. Não que não seja importante, mas vamos dizer assim, trabalhe-se mais no foco principal da questão. E até passar por esse exame, verificar isso, você pode ter condições em que essa marca de mordida ela vai distorcendo e vai perdendo informação. Então a gente diz muito que a inclusão de um suspeito, ou seja, eu dizer, a marca de mordida é do fulano, ela traz dificuldades pela situação do tempo que leva para fazer o exame. Agora, a exclusão, ela também é tão importante quanto a inclusão. Então, imagine que eu tenho uma marca de mordida e 4 suspeitos. Eu dizer que 3 deles não o são, eu restringo a investigação a 1. Pensar em situações mais atuais, no Brasil mesmo, a gente lida com grandes acidentes aéreos. A gente teve aquele acidente da TAM,
o mais recente, né, que houve o choque do avião contra o próprio prédio da TAM, que teve toda a questão ali envolvida do próprio trauma do acidente, mas também associado à questão da carbonização, né, porque houve incêndio e ali com isso a odontologia legal desempenhou um papel fundamental para essa identificação. Tem casos históricos envolvidos, né? A gente tem lá um caso que envolveu aí uma equipe multidisciplinar, mas teve dentistas envolvidos, que foi a questão da identificação do Josef Mengele, né? Que é um fugitivo de guerra alemão, que se refugiou no Brasil e morreu no Brasil mesmo. Ele foi encontrado após a morte, mas foram feitos exames odontológicos ali que indicaram se tratar dele mesmo. Então são várias situações que a gente tem que demonstram essa importância e a necessidade da gente ter no corpo das polícias científicas o profissional de odontologia dentro de um serviço estruturado, dentro de uma carreira estruturada também. Por exemplo, a gente tem, cada estado tem a sua liberdade com as suas polícias científicas. No estado de São Paulo, nós temos dentistas na polícia científica, mas dentro da carreira de perito criminal. E a gente tem uma busca, né, e um desejo que a classe odontológica tem, a classe da odontologia legal tem, e a associação nossa, né, a Associação Brasileira de Ética e Odontologia Legal também tem, que é que se cria o cargo no estado de São Paulo de perito odontologista, que é um cargo que já existe em vários outros estados. Legalmente falando, o fato de você ser cirurgião dentista torna-o apto a fazer qualquer ato odontológico, entre eles um exame pericial da área odontológica. É claro que é uma formação muito específica, então aí sempre há a recomendação de se buscar uma formação em nível de pós-graduação para a odontologia legal, né? E o mais indicado para quem quer atuar na prática da odontologia legal é exatamente o curso de especialização em odontologia legal, né? Então a gente também existem mestrados e doutorados, mas é uma formação mais acadêmica, uma formação voltada para pesquisa, para docência, para o aspecto científico da prática, enquanto a especialização é o aspecto mais prático das áreas de atuação, do exercer os atos profissionais do profissional de odontologia legal. Eu entendo que a pessoa tem que ter um preparo psicológico que saiba que vai enfrentar esse tipo de situação, né? Então, você estar envolvido na perícia criminal, você vai se deparar com situações relacionadas a crimes que tenham sido cometidos. Então, durante toda a formação, no curso nosso lá mesmo, as pessoas vivenciam casos. E ali a pessoa já vai conseguindo sentir se a área criminal é o que ela quer, senão ela também tem outras áreas. Ela pode fazer perícia em âmbito civil, que é analisada no odontológico. Por exemplo, um paciente que questione um tratamento odontológico do cirurgião dentista na justiça. É uma perícia também, eu também faço isso dentro de um serviço que a gente tem na universidade, mas você lida com o paciente, né, você lida com o cirurgião dentista, você lida com a documentação odontológica, e aí se o seu perfil não é a área criminal, por não gostar do ambiente, por não gostar das situações com a qual vai lidar, isso também não é impeditivo de trabalhar com a odontologia legal, e aí pode trabalhar no âmbito civil, pode trabalhar no âmbito trabalhista mesmo, das demandas trabalhistas judiciais que envolvam a odontologia legal. Questões relacionadas, conselhos de odontologia têm seus setores de fiscalização, que são muitas vezes a forma de ingresso por meio de concurso, onde a prova específica ela envolve muito da legislação odontológica e onde o profissional de odontologia legal tem um grande domínio, tem um grande conhecimento, acompanha muito essa legislação. A Interpol ela tem vários grupos de trabalho, né? Existem alguns grupos de trabalho que são chamados grupos científicos. A odontologia legal tem um grupo científico, por meio de uma parceria que a Universidade de São Paulo, especificamente a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, tem com o Departamento de Polícia Federal, que a gente desenvolve projetos de pesquisa juntos, a gente desenvolve manuais, a gente desenvolve até treinamentos e capacitações conjuntamente, né? Veio o convite, a indicação para eu me tornar o representante brasileiro junto ao grupo de odontologia legal da Interpol, né? Então, assumi essa cadeira, vamos dizer assim, né, no ano passado, em uma sessão lá do encontro desses grupos de trabalho em Lyon, na França, que é onde é a sede da Secretaria-Geral da Interpol. E lá é um grupo que eu fui ter contato com ele a partir do momento que ingressei nele, e é um grupo fenomenal. São os
profissionais de várias partes do mundo, né? Eu falo assim, são as minhas referências bibliográficas, né? São os pesquisadores que eu leio, os livros de fora do país que eu estudo, que eu tenho contato. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com vários deles, né? Não digo todos porque você sempre tem uma variação de possibilidade da pessoa estar presente ou não, mas vários deles ali presentes, e ali é uma discussão para cada um levar situações pelas quais passaram, casos nos quais trabalharam, e com isso tentar estabelecer protocolos de atuação, né, quando você tem envolvimento de grandes desastres envolvendo principalmente nacionalidades diferentes.